reflexões de hoje vamos falar sobre o problema que a sociedade está enfrentando, trazendo muitos distúrbios às famílias, à sociedade em geral. Índice de criminalidade ligado ao crack. Crack, uma nova droga, que é um subproduto da cocaína, que vem se alastrando por boa parte da sociedade e tem efeitos muito negativos no corpo do indivíduo. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que o Dr. José Nazar, que é psicanalista, psiquiatra, e tem tratado das questões ligadas às drogas. Dr. José Nazar, nós estamos vivendo esse momento, né, que o país todo está em convulsão, inclusive o governo federal agora iniciou uma grande campanha para debelar a questão do crack. Né? Como é a sua visão dos efeitos no indivíduo e principalmente desses programas que estão se colocando hoje relacionados ao combate ao uso do crack? Veja bem, o crack ele vinha caminhando de uma forma insidiosa há mais ou menos 4 décadas, assim. E até então as autoridades, as famílias, os órgãos competentes, fundamentalmente o Ministério da Saúde, se preocupavam mais com o uso e abuso de cocaína, de maconha, e também em relação a drogas de uma certa forma lícitas, as anfetaminas, remédios para emagrecer, as bolinhas, né? que causam dependência, uma dependência psíquica, uma dependência orgânica, e o crack caminhava silenciosamente. Ele sempre teve, nos últimos 40, 50 anos, um lugar, mas um lugar até certo ponto que não preocupava, porque o crack é uma droga sintética, mais barata, subproduto, né, da subproduto cocaína. E nunca isso não interessava aos traficantes, estimular o mercado do crack, não interessava por 2 fatores: pelo preço barato, e por se tratar de uma droga que apresenta um efeito orgânico, um efeito até mesmo de degradação psíquica da vida, da cabeça, da vida psíquica, e que essa degradação, essa deterioração, isso nunca foi do interesse dos traficantes, na medida em que os traficantes eles precisam de consumidores vivos, de consumidores que estejam, não é, sempre prontos para consumirem, e consumir cada vez mais. Não só o consumidor, aquele que se torna dependente da droga, ele em si, mas ele como uma espécie de soldado que possa fazer propagar a droga, o uso da droga, que possa buscar por outros usuários, por outros dependentes. Isso é importante. Quer dizer, o traficante, ele
ele necessita de um usuário forte, de um usuário que possa dizer sempre presente e possa estar ali consumindo e buscando laços sociais, não é? Vínculos com futuros usuários, futuros dependentes. Isso é fundamental. E o crack, ele desde sempre, ele se mostrou um produto com a capacidade de produzir uma deterioração nos indivíduos. De repente, alguns segmentos do narcotráfico deixaram escapar um grande fornecimento de crack e, pela característica e a especificidade do crack, do que ele produz, ele ganhou um terreno em que isso não tem mais volta. Quer dizer, o crack ele produz um efeito de euforia, de acreditar que tudo pode. O sujeito, quando está sob o efeito do crack, da rapidez, né, em que ele alcança a corrente sanguínea e as células cerebrais, no sentido de produzir uma liberação de serotonina, uma liberação de euforia, de uma onipotência do pensamento. O sujeito, quando está sob o efeito do crack, ele tem a ideia e a crença, ele acredita, de que ele não vai sofrer danos, ele não vai sofrer dores, ele pode, de uma certa maneira, suportar melhor as frustrações, não é? Quer dizer, as dores frente à vida, né, as dores próprias do ser humano, ele coloca tudo numa certa suspensão, ele coloca essas angústias frente à realidade, frente às frustrações, frente às perdas, ele coloca isso em suspensão e acredita que pode jogar para frente. É como se o sujeito, diante de uma dívida bancária, por exemplo, ele vai e faz um novo empréstimo e não vê as consequências de ter que pagar aquela dívida, ele joga aquilo para frente, não é? Mas um dia ele vai ter que pagar, não é? Com juros muito altos. Não é? Ele vai ter que se ver frente a isso. E o crack, ele tem essa capacidade de produzir, de alcançar a corrente sanguínea, o cérebro, de uma rapidez enorme, e que isso leva, na medida em que esse efeito de euforia termina, e termina muito rápido, porque tudo que vem muito rápido, não é? Termina muito rápido, é como uma lógica das paixões, né? A paixão amorosa, ela vem rápido e termina, não é? Muito rápido. E o sujeito cai em depressão, e para não cair nesses pontos de abstinência, ele precisa buscar mais. E é uma droga barata, não é? Em qualquer esquina ele pode conseguir. Isso é interessante também, porque o poder público, as autoridades... Permitem, né? Não é que permitem, não. Elas fazem o possível. As autoridades, como eu disse na outra entrevista na TV Ambiental, as autoridades, elas fazem o que elas podem. Não é? Elas estão lutando, brigando, usando todas as armas, mas elas não contam, não tem como contar com o apoio da sociedade. Quer dizer, porque tem lugares que a gente facilmente pode detectar, lugares que se poderia imaginar que o poder público tem conhecimento, né? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.